jeito? Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pelas vossas presenças. Vamos dar início ao nosso webinar. No entanto, antes de avançarmos, eu gostaria só de contextualizar esta ação no âmbito das ações que estamos a promover. A atribuição do título de Marquês de Pombal a Sebastião José de Carvalho e Melo, precisamente há 250 anos, no dia 17 de setembro de 1770, faz hoje precisamente 250 anos, é o mote das comemorações que o município de Pombal este ano está a desenvolver com o intuito de valorizar e enaltecer a figura do Marquês de Pombal e a sua ação política. Considerando que a nomeação de Marquês de Pombal foi um dos relevantes factos da vida do estadista, o município pensou desenvolver uma série de ações, em que assinalasse de certa forma aquilo que tem sido a ação governativa do Marquês de Pombal. Nesse sentido, pretendemos que essas ações vão ao encontro daquilo que foi a sua ação governativa, a sua obra, também aquilo que ele foi fazendo aqui em Pombal, tentando reforçar cada vez mais a imagem de marca do Marquês de Pombal como uma imagem de marca de Pombal. No âmbito das ações que ponderamos, foi desde o primeiro momento nossa intenção organizar um ciclo de palestras em que pudéssemos destacar, digamos assim, a atribuição deste título, esta nomeação, mas também destacar aquilo que foi a sua ação e, de certa forma, que nos ajudassem a compreender melhor todo o que foi o projeto pombalino. Iniciamos hoje esse ciclo de palestras com o professor Dr. José Subtil, tendo o prazer de o ter no nosso museu, a quem desde já muito agradecemos a disponibilidade de colaboração demonstrada desde o primeiro contacto que tivemos com ele e que eu irei passar a apresentar. José Manuel Lousada Lopes Subtil é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre em História dos séculos XIX e XX pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, doutor em História Política e Institucional Moderna e agregado no Grupo de História pela mesma faculdade. Atualmente é professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa, onde é presidente eleito do Conselho Científico e membro do painel de avaliadores de bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Exerceu vários cargos públicos, destacando-se o de secretário-geral adjunto do Ministério das Finanças no Ministério de Sousa Franco, sendo responsável pela instalação da Biblioteca Central e do Arquivo Contemporâneo do Ministério das Finanças. Foi vogal da Comissão da Reforma da Reinstalação do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e diretor de serviços do Instituto Português de Arquivo e das comissões para a promoção do Museu da Moeda e da Medalha. Foi coordenador nacional da Comissão de Acreditação e vogal da direção do Instituto Nacional de Acreditação de Formação de Professores do Ministério de Marçal Grilo. Tem diversas publicações individuais e coletivas, das quais destacamos a sua colaboração nos volumes de História de Portugal, de coordenação do professor José Matoso, na História da Universidade em Portugal da Universidade de Coimbra e Fundação Carlos de Gulbenkian e na História da Economia de Portugal da Universidade de Lisboa. Para além de centenas de artigos publicados em revistas em Portugal e no estrangeiro e muitas comunicações em colóquios, encontros e seminários. Recebeu, em 1996 e 1997, o Prémio de Mérito Académico da Fundação Fernão de Magalhães e 4 louvores públicos. É um enorme prazer tê-lo hoje no nosso Museu Marquês de Pombal, o único museu monográfico dedicado a Sebastião José de Carvalho e Melo, para proferir este webinar sobre o tema Pombal, um valido ou um primeiro-ministro, para nos elucidar sobre a figura política de Sebastião José de Carvalho e Melo. Terá ele
sido um favorecido e um favorito do rei, ou um governante distinto que governou autonomamente e de uma forma inovadora. É isso que vamos tentar perceber um pouco melhor, escutando as palavras do professor Dr. José Subtil, a quem mais uma vez, em nome do município e em meu nome pessoal, agradeço imenso ter aceito o nosso convite. Tenha à vontade, professora. Muito obrigado. Eu tenho imenso prazer de estar aqui e de agradecer o convite que a doutora Cidália Botas me fez desde há algum tempo para acertarmos todos os pormenores para esta conversa que eu gostava de ter convosco. E nesta linda sala, onde estamos rodeados por objetos da época do Marquês, objetos e artefactos e documentos, num edifício que pertenceu à antiga cadeia, também do mesmo período, e numa localidade que é muito simpática, perto de Leiria e Pombal, que as pessoas que não conhecem poderão eventualmente ficar com alguma vontade de vir até aqui. Bom, a conversa que eu gostava de ter convosco começaria exatamente por uma pequena nota que é sempre interessante dizer para mostrar o caráter e a personalidade de alguém, neste caso do Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o facto de quando ele recebeu o título de Marquês, foi num período muito trágico da vida dele e num período de muita inquietação política. Foi exatamente no mesmo período que lhe morreram os dois irmãos. O Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que era uma espécie de braço direito, um dos braços direitos do Sebastião José de Carvalho e Melo, era secretário de Estado dos Negócios da Marinha, foi um dos grandes doutrinadores e ideólogos da colonização, do processo de colonização do Brasil. Não era letrado pela Universidade de Coimbra, mas tinha formação na área das ciências exatas, na matemática e na física, portanto era uma personalidade bastante distinta. E também o Paulo António de Carvalho e Mendonça, que, como sabem, era o presidente do Tribunal da Inquisição e também do Senado de Lisboa, e que viviam os três no Palácio em Oeiras, e que eu às vezes na brincadeira costumo dizer que a senhora Dawn, que era a esposa do Sebastião José, devia ter uma paciência infinita para poder conviver com estas três personagens. E morreu-lhe também, nesta mesma altura, dois juristas, dois desembargadores, que tinham apoiado muito a fase das grandes reformas da década de 60, deste período pombalino, que foi o Simão da Fonseca Sequeira, que era chanceler, e o Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, que era presidente do Desembarque do Paço. Portanto, morrem estas quatro pessoas, que são muito próximas deles e são apoiantes de todo o processo de reformas, e também eu disse que foi um período de grande inquietude e de grande irrequietismo, porque exatamente no mesmo período confluíram uma série de iniciativas. Uma delas foi a publicação da dedução cronológica e analítica, que está ali no exemplar, que já vi, que é o manifesto do regalismo político em Portugal. Isto é, estão ali os fundamentos e os argumentos, uma obra fenomenal do ponto de vista político e que foi publicada, portanto, um ano e meio antes dele receber o título de Marquês. E depois, logo a seguir ao título de Marquês, recebe os poderes para fazer a reforma da Universidade de Coimbra, de que resultou das orientações do compêndio histórico, ou seja, estamos diante de um conjunto de grandes acontecimentos que, de certa maneira, enquadraram a titulação do marquesado por parte do Sebastião José de Carvalho e Melo. Isto é apenas uma parte, é uma nota, e eu começaria então a minha conversa convosco por colocar a seguinte questão. Que sentido fará, ou para que é que serve a pergunta de dizer que o Sebastião José de Carvalho e Melo seria um valido
ou seria um primeiro-ministro, isto é, um líder de um governo com um programa político e com uma execução de um projeto, para além do programa, de um projeto de mudança na sociedade portuguesa. O sentido é enorme, porque se nós dissermos que o Sebastião José de Carvalho Melo foi um válido, nós estamos a prolongar toda a época anterior, que vem desde o Dom Pedro II, e até diria um pouco mais que Dom Afonso VI, com o valimento do Conde de Castelo Melhor, depois os validos e os favoritos de Dom Pedro II, que se aglomeraram todos no Conselho de Estado e que transformaram o Conselho de Estado no verdadeiro órgão de governo, onde, portanto, se ajustavam ali as várias fações e as várias tendências da aristocracia, e que toda da aristocracia, da alta nobreza, a alta nobreza é esta que vem exatamente do prémio do agraciamento que a dinastia brigantina teve necessidade de fazer depois da Guerra da Restauração, depois da Independência, 1640, e depois da Guerra da Restauração. É um período em que são extintas uma quantidade enorme de casas senhoriais, são criadas outras, e, portanto, há uma mudança enorme nas élites aristocráticas e na formação dos grandes do reino, que, numa primeira fase, o valimento do Castelo Melhor surgiu e feito durante o reinado de Dom Afonso VI, e depois foi não um valimento de um só, mas o valimento de vários, do qual o principal líder vai ser o Duque do Cadaval, e que vai transformar o Conselho de Estado no órgão essencial de governo da monarquia. Mas estamos em presença de um conjunto de favoritos, de um conjunto de validos. Quando passamos para o reinado de Dom João V, a situação vai se manter, transformando, porque esta geração vai envelhecendo, vão sendo feitas novas nomeações para o Conselho de Estado, vão ser criadas outras casas nobres, e vão sendo extintas também igualmente algumas, e portanto entramos no período de Dom João V e assistimos novamente ao favorecimento e ao valimento, mas com uma mudança bastante substantiva, que a passagem do poder dos grandes e da nobreza faz-se para altas individualidades da Igreja, nomeadamente de dois cardeais que vão praticamente serem os líderes da governação durante o período joanino, o cardeal da Cunha e o cardeal da Mota. E é esta situação, nós já vamos voltar aqui para caracterizar o que é este período dos validos, dos favoritos, tem quase um século que estamos a falar, para depois passarmos para um outro período, que é exatamente o período reformista da época do futuro Marquês de Pombal, do Sebastião José de Carvalho Melo. Eu quero falar de um acontecimento que vai ser central para esta mudança. Mas para falar desse acontecimento que vai ser central para esta mudança, eu tenho que recuar um bocadinho e centrar-me em algumas ideias diretivas daquilo que foi o governo dos validos. O governo dos validos ou dos favoritos, quer no período de Dom Pedro II, quer, sobretudo, o período de Dom Pedro II, quer no período joanino, de Dom João V, é constituído por um conjunto de pessoas, de personagens, escolhidas pelo monarca, sujeitas a algumas virtudes que eram inerentes a esses favoritos, dos quais eu destacaria a primeira, que é fundamental, que é a fidelidade. Portanto, o valido é um indivíduo fiel, é um indivíduo que faz tudo para agradar ao seu senhor, àquele que o favoreceu. A segunda virtude que o valido tem que ter é o da discrição e o recato. Isto é, não pode ser um fala-barato, não pode ser ninguém que transmite as conversas que tem na intimidade com o rei. E o valido caracteriza-se exatamente por estar numa situação na corte, no palácio, próxima do rei, convive com ele, é das poucas pessoas que têm acesso
à Câmara Régia, onde o rei se veste, se despe, onde o rei depois vai dormir, e onde ele, numa antecâmara dessas câmaras, faz o despacho com o seu valido. Há uma tendência grande com o valido ou com os validos, como eu disse, que é a característica que decorre depois do afastamento do conde de Castelo Melhor e da regência de Dom Pedro. Há duas situações diferentes de Dom Pedro e de Dom João V, e isto é importante para nós percebermos qual é o efeito e as consequências de nós estarmos a etiquetar o Sebastião José de Carvalho e Melo como um valido. Enquanto que o Dom Pedro, como se recorda, o Dom Pedro II, resulta de um golpe de Estado que é feito em 1667 para depor o irmão, o Dom Afonso VI. De maneira que onde eles habitavam era no Paço da Ribeira. O Paço da Ribeira ocupava mais ou menos o território onde hoje ocupa uma das alas, a ala que está virado para o Tejo no Terreiro do Paço, a ala direita de hoje, que é hoje o Terreiro do Paço. Era ali, nesse território, que estava sediado o Paço da Ribeira. Ali habitou o Dom Afonso VI. Com esta situação de deposição do irmão e com tudo aquilo que envolveu esta conjura, o Dom Pedro não conseguiu viver no Palácio da Ribeira e foi viver para o Palácio do Corte Real. O Palácio Corte Real estava ao lado do Palácio da Ribeira, era um palácio magnífico, que infelizmente desapareceu todo com o terremoto, e o Dom Pedro vai fazer um passadiço que liga, digamos, o Paço do Corte Real com o Paço da Ribeira, para onde ia receber audiências, recebia algumas embaixadas, cerimónias, mas não participava do dia-a-dia. E esse dia-a-dia era ocupado exatamente no Paço da Ribeira, por este grupo de grandes do reino, que se aglomeravam no Conselho de Estado, umas vezes indo uns, outras vezes indo outros, mas com duas fações, mais ou menos, uma delas, a mais poderosa, como eu disse, dirigida pelo Duque de Cadaval, onde preparavam praticamente todo o despacho do rei. Quando Dom Pedro II faleceu, vai acontecer que o seu filho, Dom João V, regressa não, ele nunca saiu, ele foi habitando sempre o Paço da Ribeira, e não residia com o pai, e faz do Paço da Ribeira novamente a residência régia. E com o dinheiro que vem do Brasil, há alguma fartura para poder fazer o enriquecimento desse espaço do Paço da Ribeira. E foi assim que foi feito. O rei compra muitas casas ao lado, contíguas, alarga o Paço da Ribeira, faz obras de engrandecimento, faz obras de melhoramento, compra muitas tapeçarias, muitos azulejos, muito mobiliário, enriquece os aposentos régios, define vários espaços dentro do Paço da Ribeira para o circuito político e transforma aquele espaço numa nova entidade política que é exatamente aquilo que vai ser a sociedade de corte, que foi muito influenciada pela sua esposa quando vem da Áustria, da corte da Áustria, e com o seu séquito traz hábitos, costumes e tudo aquilo que estava a ser vivido nas grandes cortes europeias, sobretudo em Viena e em Versalhes, e que é, de certa maneira, e que vai ser imitado, embora numa dimensão menos exuberante, mas que vai ser imitada na corte joanina, transformando esse espaço num espaço cortesão, que faz com que o Conselho de Estado, que antes tinha sido o centro político de um confronto violento, por vezes, entre fações da aristocracia, passe a dar lugar
ou uma luta de cortesãos, uma luta mais simbólica, que tem a ver com o alinhamento por virtudes como a simulação, a etiqueta, a cerimónia, a tentativa de agradar o outro, as melhores formas e as estratégias de aproximação ao monarca, ao Dom João V, porque a ideia que prevalecia era a ideia de que a boa administração era a administração presencial, isto é, era aquela que decorria da proximidade cada vez maior do monarca. Porquê? Porque as decisões eram decisões arbitrárias, quase destinatárias daquilo que podiam ser os caprichos decorrentes de amizades, de pagamentos de serviços, de influências. Portanto, era um jogo muito complicado, de onde decorria o despacho de mercês, de comendas, de provimento de ofícios, etc. Portanto, não havia regras, tudo decorria deste jogo, que era feito por vários favoritos que estavam na corte, que tentavam influenciar o monarca e que aqueles que queriam também ser favorecidos procuravam ocupar esse espaço cortesão da forma mais conveniente. E qual era essa forma mais conveniente? Era estar perto daqueles que favoreciam, daqueles que davam exatamente essas benesses. Para quê? Para lhes agradar, para se prestarem a serviços e para demonstrarem obediência, fidelidade, etc. Podemos dizer que a grande maioria de todo o despacho régio que decorre de todo este período é exatamente constituído por isto que eu vos acabei de dizer. Mercês, comendas, pagamentos de serviços à coroa, provimentos de ofícios, grandes cargos nas colónias, promoções militares, etc, etc. Alguma outra matéria tinha a ver com a diplomacia, na medida em que a dinastia de Bragança precisava de se afirmar politicamente na Europa e houve uma atividade muito intensa do ponto de vista diplomático que fez com que muitos assuntos eram relacionados com essa diplomacia. Diplomacia essa que também estava ligada à guerra. Portanto, é um período em que na Europa há uma grande instabilidade, há uma situação bélica entre as grandes potências e Portugal procura, de certa maneira, tirar partido dessa conflitualidade e afirmar-se, sobretudo, ora perante a França, ora perante a Inglaterra. Muito bem. Portanto, isto para vocês perceberem o que é um valido, vive na corte, está próximo do rei, não há regras no que diz respeito à atribuição daquilo que são os despachos régios, não há programa político nenhum para o país e o programa do governo e aquilo que é a grande essência das matérias do governo são estas que eu vos acabei de dizer. Favoritos a favorecer os favorecidos, favorecidos a pedir favorecimento dos favoritos, intimidades, obediências, serviço, muito serviço. Portanto, o serviço é a base que vai sustentar o pedido de remunerações e é isto que faz a vida da corte, que está sediada ou no Palácio da Ribeira, sobretudo no Paço da Ribeira, ou em alguns palácios de grandes que estão próximos e circunscritos ao Paço da Ribeira. Percebido isto, nós percebemos o que é verdadeiramente um conjunto de validos que oscilam com o tempo, oscilam com as circunstâncias e que vão dando lugar uns aos outros em função daquilo que vão ser os favorecimentos que vão obtendo do monarca. Exceção, como eu vos disse, para duas personagens que vão ser importantíssimas e que, por acaso, não ocuparam cargos políticos, cargos, digamos, administrativos. É uma característica do valido. O valido não ocupa nenhum lugar do governo, das secretarias, nem dos tribunais, que é exatamente o Cardeal da Cunha e o Cardeal da Mota, que vão ser duas personagens tutelares de todo o reinado de Afonso V. Há outros eclesiásticos que também vão ter um papel importante
no reinado afonsino, que não é a altura para falarmos muito sobre eles, porque a figura que nos trouxe aqui é o Sebastião José. E agora todos percebem o que é que vai acontecer, que é esse tal acontecimento que eu gostava de vos chamar a atenção, que vai ter uma importância extraordinária e que não decorre da vontade dos homens. Muitos colegas meus, historiadores, não gostam de valorizar estes acontecimentos, senão de uma forma lateral. Mas eu valorizo este acontecimento de uma forma estruturante, fundamental. Foi o terremoto de 1755. Independentemente da catástrofe, das mortes, de tudo aquilo que aconteceu, eu quero valorizá-lo dizendo-vos o seguinte: bom, esta vida cortesã, esta vida do Paço da Ribeira, esta vida que confluía regras e entendimentos entre os favoritos e aquilo que era a organização das orientações políticas, desapareceu por completo em meia dúzia de minutos, algumas horas. Tudo desapareceu, tudo. E ao desaparecer este palco onde se desenrolava a vida cortesã e onde os favoritos e os validos tinham a sua vivência, a sua residência, vai fazer com que ocorram, em consequência, duas situações que vão mudar radicalmente o sistema político. Uma é o medo que se apoderou da família real e de Dom José, que vai fazer com que eles abandonem a Baixa de Lisboa e vão habitar por uma barraca no Alto da Ajuda. Uma barraca com alguma dignidade, com alguma ostentação, bastante custosa, mas que é no Alto da Ajuda. E os secretários de Estado e aqueles que estavam na altura do terremoto, o nosso Sebastião José de Carvalho Melo não era secretário de Estado do Reino, era secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, mas exatamente vai ser nomeado secretário de Estado dos Negócios do Reino a partir desta altura e forma o seu governo, e os seus secretários de Estado passam a residir na Baixa de Lisboa, em alguns edifícios que foram recuperados, alguns, e outros conseguiram resistir ao terremoto e foram ocupados para uso destas secretarias de Estado e de tribunais e alguns conselhos. Que consequências é que isto tem? Uma separação física entre aqueles que são os secretários e o monarca. O monarca aparece numa situação de grande afastamento dos centros administrativos e dos centros burocráticos. Isto vai fazer com que a proximidade ao monarca seja feita apenas e em consequência daquilo que forem as decisões dos secretários de Estado e pela mão de Sebastião José de Carvalho Melo. A segunda grande consequência é a destruição de todos os arquivos e de todo o cenário, artefactos e tudo aquilo que tinha contribuído para o cerimonial da corte e que tinha contribuído também para a ostentação e a simulação e todos os rituais da sociedade de corte, dos validos ou dos favoritos, como queiram. Isto vai fazer com que entremos numa situação de grande continência. Frugal é a palavra indicada para o primeiro governo de Sebastião José Carvalho Melo. Poucos gastos, fazer tudo no mínimo possível, com os recursos que estão disponíveis em face do que resultou do terremoto de 1755. O que vai fazer com que esta gente consiga se concentrar nas situações que decorrem da calamidade. Terceira consequência. Em lugar de ser rodeado por grandes do reino, duques, marqueses, condes, ou por cardeais e cônegos, o Sebastião José de Carvalho Melo vai ser rodeado por magistrados, homens letrados, formados na Universidade de Coimbra, com conhecimento, com saberes, pessoas com cultura,
que acompanhavam, alguns deles tinham acompanhado, já estavam a acompanhar a grande evolução que se estava a dar no panorama político em toda a Europa. Que mudanças são essas? As mudanças são essas, é de que é cultivado um novo objetivo do governo que não tem nada a ver agora com o objetivo das oportunidades, dos favorecimentos, dos pagamentos de serviços, etc. O objetivo é agora trabalhar para um conceito que vai ser fundamental neste período, que é o conceito de felicidade do povo. Felicidade do povo. É tal e qual. Portanto, é uma cornucópia que vai motivar esta alavanca de um programa de governo completamente diferente. Que felicidade para quê? Para que agora, não tanto os serviçais, não tanto aquilo que são os vassalos do rei, mas aquilo que é a população do reino, o conjunto daqueles que habitam o reino, possam ter uma vida cada vez melhor. Uma vida cada vez melhor no plano físico, portanto, com boa saúde, com boas condições de trabalho e de sobrevivência, e também com boas condições de tranquilidade espiritual. E é por isso que se inaugura em Portugal aquilo que eu tenho vindo a escrever bastante e continuo, ainda agora este ano vão sair mais 2 textos meus, sobre aquilo que eu designo pelo período do Estado de Polícia. O Estado de Polícia, não polícia no sentido que nós hoje podemos atribuí-lo como exatamente um Estado de segurança, um Estado securitário, repressivo, não. É exatamente o Estado que persegue o conceito de polícia, isto é, o conceito de bem-estar e o conceito de felicidade do povo, que é cunhado no cameralismo alemão e é cunhado na ciência de polícia francesa. Por onde muitos dos colaboradores do Sebastião José tinham passado e ele próprio conheceu na sua vida que antecedeu à nomeação de secretário de Estado. Esta influência, esta aculturação por todo um programa político diferente vai fazer com que emerja 2 coisas. Uma, a ideia do serviço público, coisa que não acontecia na sociedade dos validos e na sociedade cortesã. Sentido público porque é definido um objetivo que é abstrato, que não diz respeito a ninguém em particular, mas que diz respeito a todos. Esse objetivo particular é o bem-estar e a felicidade de todos. O bem comum. Trabalhar para o bem comum. Segundo, emerge para isto mais 2 conceitos. O conceito de padronização, isto é, há que padronizar a sociedade e não fragmentá-la em grupos de privilégios e em grupos de segregação e de diferenças, mas há que padronizar comportamentos iguais para todos. E essa padronização tem a ver com esquemas de disciplina que englobam quer a vida do corpo, quer a vida da alma. Boas leituras, boas alimentações, boa assistência na doença, desenvolvimento da medicina, é o período que a medicina dá um salto tremendo para evitar, não é só para encomendar a alma a Deus, é para evitar o mais tempo possível que a alma vá do corpo, portanto, manter a esperança de vida cada vez maior e manter uma vida cada vez mais saudável, porque a este estado de polícia está agrupado a ideia de que a riqueza de uma nação mede-se pela riqueza dos seus habitantes. Habitantes em maior número e habitantes em melhores condições para trabalhar. O trabalho emerge também aqui como um conceito central, como um conceito fulcral para o desenvolvimento de Portugal. Contrariamente à ideia da honra e da legitimidade pela honra que é característica da sociedade de corte e da sociedade dos validos. Toda a situação que hoje diz respeito àquilo que vai ser desenvolvido pelas Secretarias de Estado do tempo do Marquês de Pombal denotam uma característica central, que é
todos os secretários passam a ser avaliados politicamente. E o Sebastião José faz 5 remodelações. Quantas remodelações fez Dom João V? Nenhuma. O seu antecessor. Isto é, os secretários de Estado eram nomeados até ao fim da vida. Portanto, era uma patrimonialização do ofício, tal e qual como seria ser escrivão de uma Câmara ou ser escriturário num tribunal. Aqui não. Há 5 remodelações, há entradas e saídas. E estas entradas e saídas têm a ver com uma avaliação política do desempenho. Portanto, há agora a emergir outro conceito novo. São muitos, que é o conceito do mérito. O mérito e da obediência em lugar da fidelidade. Quer dizer que, enquanto que o valido é um fiel, portanto, nós costumamos dizer que peço desculpa pela metáfora, mas que o melhor amigo do homem é o cão, porque é muito fiel ao cão, faz tudo, mesmo que o homem, mesmo que o dono o trate mal, ele continua a ser fiel ao dono, e agora não é a fidelidade, é a obediência a um programa político, que tem a ver com a competência para o executar. Por isso, resulta de todo este programa 2 vias que vão ser seguidas por Sebastião José de Carvalho e Melo e pelos seus companheiros. Não há aqui uma personagem que vai dominar todo este programa reformista a seguir, que vai desencadear-se a seguir ao terremoto de 1755. Vai sair um texto meu também em breve, onde eu faço o elenco de cerca de 20 personagens, que são 20 personagens de topo, do melhor que nós temos, da primeira água que nós temos do ponto de vista das competências técnicas, das competências políticas, que são os que compõem o grupo de Pombal para executar as reformas. Desde logo, o principal deles todos, que é o irmão, o Francisco, e também José de Seabra da Silva, que já vi que há aqui algumas coisas também dele, que é uma personagem extraordinariamente importante. E polémica também. Resulta, como eu disse, 2 orientações. Uma vai ser em relação aos órgãos tradicionais de governo, os chamados conselhos, Conselho da Fazenda, Mesa da Consciência e Ordens, Conselho Ultramarino, Junta dos 3 Estados, etc. Todo esse conjunto vai acontecer que eles não desaparecem, não há aqui um desaparecimento, não há aqui uma revolução institucional, mas vai haver uma exalturação de funções. Para quem? Para organismos novos que vão ser criados durante este período. São uma quantidade de intendências, de inspeções, dos quais eu só falo de 2 que vão ter uma consequência muito grande. O Intendente-Geral da Polícia e o Erário Régio, que vão revolucionar por completo. O primeiro, a assistência social. Lá está, a Intendência-Geral da Polícia, as pessoas, devido ao a nossa visão contemporânea, podem pensar que se trata de algum intendente da Polícia de Segurança Pública. Não, era um intendente cuja principal função era atuar no campo social, também no campo da segurança, é evidente, mas era no campo social, não há tempo para falarmos sobre isso, evidentemente, e também o Erário Régio, que vai acabar com a distribuição dos rendimentos da coroa de forma anárquica e sem sentido. E é o Erário Régio que vai introduzir também 2 novas modalidades de pagamento aos funcionários da coroa. Posso chamar funcionários, porque deixam de ser serviçais para serem funcionários da coroa. São pagos através de ordenados, são pagos através de uma só fonte de rendimento, de uma só fonte, que é o Erário Régio, e são avaliados, e começa a haver abertura de concursos para a ocupação de alguns postos, são avaliados através do desempenho das suas funções, já estamos a falar ao nível dos oficiais intermédios e mais inferiores, e, portanto, a mudança é drástica. Quer neste conjunto de intendentes, são uma série deles que depois também se vão sendo criados e que vão, de certa maneira, absorver, portanto, as competências que estavam adstritas a estes órgãos tradicionais. Por exemplo, o Conselho da Fazenda perde competências para o Erário Régio. Estão a ver?
Por exemplo, a Mesa da Consciência e Ordens perde competências para a Intendência-Geral da Polícia, ou para o Intendente-Geral da Polícia, assim como também o Desembarque do Paço pede competências para o Intendente-Geral da Polícia. Isto é, está a acontecer aquilo que é uma grande transformação institucional em todo o aparelho administrativo. E este grupo vai ter intervenções e vai executar um programa político que abrange a saúde, a assistência social, o ensino. É a maior reforma do ensino que se faz na universidade, que é a reforma da Universidade de Coimbra, e o lançamento pela primeira vez de uma rede, uma enorme rede de professores primários e, portanto, de uma rede de ensino de primeiras letras. Nunca mais acabaria se começasse a elencar todas as reformas que têm a ver com este grupo, que não tem nada a ver com satisfação de interesses particulares, não tem nada a ver com satisfação de pagamento de serviços. Não, há aqui um programa público, há aqui um programa que se destina ao país e há aqui um programa que é desenhado fora da Câmara Régia, fora daquilo que é o círculo íntimo do monarca. Estão a ver? Portanto, percebe-se perfeitamente como é que nós não podemos, de forma alguma, etiquetar e conceptualizar o facto de Sebastião José de Carvalho e Melo ter sido uma personagem que foi protegida pelo rei, e quanto a isto há muita coisa para dizer. Como sabem, a bibliografia sobre o Sebastião José de Carvalho e Melo nunca mais acaba. São às centenas os livros que saem sobre ele, porque a personagem, de facto, é fascinante. Só que estas questões que eu agora acabei de dizer não têm sido tratadas. E, portanto, estas é que são questões estruturantes. Não é como ele come, não é como ele dorme, não é como ele chega ao palácio e se zanga com a rainha, não é como o rei o recebe e lhe dá um raspanete, ou como é que ele tem, digamos, um tratamento diferente com este ou com aquele. Isso são coisas, é petit histoire, que tem muito interesse e que tem piada, mas que não é estruturante, que não define linhas de atuação do sistema político. E é essas linhas de atuação do sistema político que eu aqui me quero referir. E que, portanto, dizem muito bem daquilo que foi o comportamento político, com um programa político, com um governo nomeado e desnomeado e avaliado, com uma montagem de uma administração completamente nova, com um programa que vão atingir várias matérias de governo e com aquilo que está longe, muito longe daquilo que foi o desempenho do valido ou dos validos dos períodos anteriores. E eu penso que terei tocado naquilo que é o fundamental, a substância, que nos permite, sem sombra de dúvidas, sem nenhuma hesitação, dizer que, embora a expressão seja usada já na época, embora a expressão seja usada, mas não tinha o mesmo sentido que eu estou a dar aqui, que é o sentido de um primeiro-ministro, chefe de um governo. E foi isso que, de facto, por isso é que eu também coloco a designação de primeiro-ministro entre aspas, para chamar a atenção que este primeiro-ministro não é o primeiro-ministro que era também evocado à época como aquele que podia ser o primeiro de vários ministros. Não, é um primeiro-ministro chefe de um governo. E não só chefe de um governo, é chefe de um grupo de personagens, todas elas vinculadas à magistratura. Portanto, há uma diferença enorme no recrutamento das élites políticas e nós vamos ver, de facto, todos os magistrados a desempenharem funções de grande relevo e, sobretudo, depois da reforma da Universidade de Coimbra, e termino com isto, depois da reforma da Universidade de Coimbra, em 72, e do lançamento da Lei da Boa Razão, em 1769, que transforma as fontes de direito em Portugal, baseadas no ius comune, e, portanto, no direito romano, para aquilo que vai ser o direito pátrio, o direito das gentes daqui, de Portugal, feito pelos portugueses, que vai transformar completamente a produção legislativa baseada na razão, no iluminismo. É evidente que quando a gente vai para o conceito de razão, é evidente que ele é muito lato. E quando nós dizemos, isto tem que se fazer porque faz parte da boa razão. Faz parte da boa razão. Porquê é que faz parte da boa razão? Faz parte da boa razão porque faz parte do programa iluminista do Estado de Polícia. E aquilo que não fizer parte do programa iluminista do Estado de Polícia não é da boa razão. Por isso,
Significa que, do meu ponto de vista, a grande ruptura que se faz na sociedade de Portugal contemporâneo, este que estamos agora a viver, na nossa época, faz exatamente a partir do terremoto de 1755 e não a partir da Revolução de 1820. A Revolução de 1820 é uma das fases deste ciclo de grande transformação da sociedade contemporânea, mas verdadeiramente o momento de ruptura é o momento causado pelo terremoto de 1755, que vai fazer emergir Sebastião José de Carvalho e Melo com as suas ideias e com as suas criaturas, que são muitas. Nunca teria acontecido o que aconteceu, nem Sebastião José teria sido quem foi, se não tivesse acontecido aquilo que foi o terremoto de 1755. Isto para dizer que, sem sombra de dúvidas, que Sebastião José de Carvalho e Melo foi chefe de um governo poderoso, de um governo transformador da sociedade portuguesa, a tal ponto que nós podemos dizer que transformou a sociedade portuguesa para aquilo que é hoje o modelo da sociedade contemporânea. E eu gosto sempre e é mesmo para terminar, gosto sempre de chamar a atenção que um dos deputados mais à esquerda da Revolução Liberal de 1820, um senhor chamado Borges Carneiro, muito radical, um liberal muito radical, quase a aproximar-se com laivos de republicanismo, dizia várias vezes, não só ele, eu estou agora a referir-me a ele, mas outros que o acompanharam, dizia no Congresso dos Liberais, evocava o Marquês de Pombal dizendo que foi o grande estadista e que ele só tinha um defeito, e a gente percebe qual é o defeito. O defeito é que ele não era constitucional. Portanto, não governou com uma Constituição. E isso, ao mesmo tempo, justificava a Revolução de 1820 e a elaboração de uma Constituição. Pronto, já sabem, isto é conversa que nos entusiasma, que nos leva para muitas temáticas, mas que eu fico agradecido ao Museu Marquês de Pombal, por me ter proporcionado chamar mais uma vez uma atenção contra a corrente da historiografia, de que o Marquês de Pombal é um grande líder de governo. E é um líder, não é o único, não é um déspota, não, é um líder que governou de acordo com a cartilha daquilo que era o Estado de Polícia. E chamar déspota a ele é um disparate, porque não faz sentido na medida em que nós não estamos num regime constitucional, como dizia o Borges Carneiro. Mas é um chefe de um governo, com um programa político, com um sentido de serviço público e que não tem absolutamente nada a ver com o figurino e as características daquilo que foram o valido ou os validos do período de Afonso VI, Dom Pedro II e de Dom João V. Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei se... Muito obrigada, professor. Temos agora aqui um momento para quem quiser colocar algumas questões, se for do vosso interesse. O professor está disponível para isso. Não sei também, Daniel, se temos algumas questões a chegar online, porque também o poderão... Não? Afinal não foi possível, ok, está bem, afinal não temos ninguém, se entretanto tivermos alguma questão online, o Daniel dá-nos esse feedback. Aqui, dentre os presentes, se alguém tiver alguma questão para colocar ao professor José Subtil, estejam à vontade. Muito obrigado, Sr. Professor, pela magnífica lição de História que nos deu. Aliás, o Marquês de Pombal, por sermos de cá, é uma figura histórica que nos é muito cara e confirmou um aspecto que não é muito relevado quando falamos do Marquês, e agora, nesta época, nesta democracia em que vivemos, em que falamos há vários anos em reformas estruturais, e nós sabemos o que é isso, reduzir a dívida pública, equilibrar o orçamento, enfim, mudar um certo laissez-faire que se instalou. O Marquês de Pombal fez exatamente isso. O que fez foi, no ensino, vejamos o ensino, os jesuítas,
as ordens religiosas é que dominavam totalmente o ensino em todos os degraus, em todos os graus. Na economia, exatamente a mesma coisa. Os ingleses vendiam tecidos e compravam o vinho do Porto ao preço da uva mijona, digamos, passa digamos, o termo menos interessante. Portanto, na indústria também, os chapéus, que agora têm aqui uma amostragem interessante aqui na Praça Marquês de Pombal. Portanto, o que tentou fazer foi realmente contra a preguiça da nobreza e a prevalecência do clero. O que tentou fazer foi mudar os hábitos instalados, modernizando o país, e fazer, aliás, a estadia em Londres e em Viena da Áustria, especialmente em Londres, com a Companhia das Índias, com a réplica que tentou fazer cá. Portanto, ele acabou por tentar mudar a nossa economia, fazer uma revolução, se é que podemos dizer uma revolução pombalina, que deixou Portugal, digamos, mais desenvolvido. Houve muitos problemas pelo meio, especialmente com a nobreza, como sabemos, mas realmente os hábitos antigos que faziam com que Portugal estivesse ainda quase na Idade Média, não fazia com que o país se desenvolvesse. E o grande mérito do Marquês, e concordo consigo, digamos, o que lhe deu mais poder e mais força foi o terremoto, porque a reconstrução e o modo como a fez permitiu realmente que tivesse um papel fundamental. E há um aspecto muito importante também que me parece que foi fundamental aí. Usou e abusou de um termo que aqui em Portugal também nos últimos tempos temos esquecido, que é a meritocracia. Ou seja, o Marquês de Pombal teve um mérito de se fazer rodear de especialistas, dos arquitetos, dos juristas, e não dos validos, ou enfim, que estavam acomodados nos lugares. Portanto, aquilo trouxe gente competente de Coimbra, os mestres do direito, que fizeram com que houvesse digamos, quase uma revolução também de hábitos cultural no país, e a reforma da Universidade de Coimbra é a prova disso, como ele quis, contratando mestres estrangeiros, porque nós, enfim, também não estávamos mal nessa altura. Portanto, o mérito do Marquês é exatamente fazer essa revolução e essa antecipação da Revolução de 1820 é perfeitamente real, e foi a partir daí e do Marquês que Portugal começou a ser um país mais desenvolvido, com outros horizontes. Aliás, vivíamos do ouro do Brasil, não produzíamos, e esses hábitos, enfim, ainda se prolongaram, mas também com o Marquês houve um certo retrocesso, não é? Com a morte e quando deixou de ser Primeiro-Ministro, houve um certo retrocesso, porque se tivesse havido o Marquês de Pombal, um segundo Marquês, talvez Portugal se tivesse desenvolvido mais, acompanhasse a Revolução Industrial e não tivesse um atraso como teve. Sim. Peço desculpa se me prolonguei, se me estendi demasiado, mas não tem mal. Terminaria só, desculpe, terminaria só dizendo uma coisa. Pena é que neste país, que tem recursos naturais fantásticos, muitas vezes mal aproveitados, não tivesse havido mais que o Marquês de Pombal. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua lição. Pois isso é de facto verdade, porque o povo costuma dizer anda cá outra vez ao Marquês, quando há assim algum problema. É verdade que essa imagem está interiorizada, mas os seus comentários proporciona-me chamar a atenção para um outro acontecimento que, em acumulação com o terremoto de 1755, vai despoltar tudo isto, que é o atentado a Dom José. Em 1758, pouco tempo depois do terremoto, vai acontecer uma reação muito parecida àquela que aconteceu já em períodos anteriores. Isto é, há uma tentativa de alguns grandes titulares de casas senhoriais tentarem depor aquilo que era a ação que estava a emergir com o Marquês de Pombal, sobretudo por causa das leis da propriedade e da transformação das leis da propriedade que estavam a ocorrer em função do terremoto de 1755, fazendo com que muitos bens estivessem a passar de mãos de alguma aristocracia para os burgueses que os estavam a comprar. E essa reação, e sobretudo o poder que estava a ser emergido,
por parte dele e dos seus secretários de Estado, tem no acontecimento do terremoto do atentado de 1758 qualquer coisa de extraordinário, porque o atentado ocorre, portanto, e só 6 meses depois do atentado ocorrer, que fica tudo em silêncio, ninguém sabe o que é que aconteceu, os maiores boatos e as maiores coisas que se falam sobre o rei teve só uns ferimentos na perna ou qualquer coisa, mas nada se soube, portanto, inclusivamente, corriam boatos de que ele teria já falecido e que estavam a ocultar, etc. E estes 6 meses foram muito bem preparados para fazer digamos, um contra-ataque a esta reação aristocrática às reformas que estavam já em curso e que preparavam-se para avançar. E foi a partir daí que, pronto, sabemos a história dos Távoras, sabemos essas coisas todas, não vale a pena agora de referir isto, mas, sobretudo, a transformação e a transferência de propriedade dessas casas senhoriais e dos jesuítas, que foram acusados em primeira linha como os grandes instigadores do atentado a Dom José, justamente para fazer essa transferência, e mais, para fazer a transferência não é só de bens, transferências de autoridade, de poder. De tal maneira que quando nós falamos, os jesuítas foram-se embora, não sei o quê, é verdade. Mas mais do que isso é de realçar e de chamar a atenção para a implantação de uma rede de ensino laico. Uma rede de ensino laico que não tem, que por acaso só terá a ver com os jesuítas no sentido em que o ensino era laico e que, portanto, não estava dependente da dogmática da Igreja, certo? Pronto. Eu diria que entre 1760, depois do atentado de 1760 e 1770, que é quando ele é titulado marquês, são 10 anos de ouro da história de Portugal. Eu não conheço, eu também só posso falar desde o século XVII até o século XIX. Não conheço, não posso falar do período republicano, que não sou estudioso do período republicano. Mas aquilo que conheço como leitora comum, dos livros que se vai lendo, etc., daquilo que se vai ouvindo, etc., não conheço mais nenhum período da história de Portugal onde se consiga concentrar um pacote de reformas tão poderoso como nesta década de 60. Estão a ver? Não conheço. É um pacote de reformas que abrange tudo e mais alguma coisa. E que vai transformar por completo aquilo que é a situação política e os agentes e as elites em Portugal. Por exemplo, com as casas titulares, que não se fala muito também nisto, há uma tecnologia disciplinar que é desencadeada pelo Grupo Pombalino, para não falar só de Pombal, pelo Grupo Pombalino, que consiste no seguinte: os nobres continuam a gastar dinheiro na honra, os nobres continuam a gastar dinheiro no cerimonial, os nobres continuam a gastar dinheiro no vestir, no comer, na ostentação, nos cavalos, nas burras, nos costes, etc. E ficam endividados. Não conseguem cobrir as despesas porque a coroa deixou de estar a sangrar dinheiro para eles. Então significa que a grande parte de casas senhoriais estão endividadas. O que o Marquês de Pombal vai fazer, o grupo pombalino, portanto o governo, a equipa governamental, vai criar comissões de controle de dívida destas e estas casas vão ficar sob administração judiciária, a que lhes é dada uma pensão que se chama pensão de honra. Um conde, a partir de agora, também não pode comer só ovos estrelados, nem pode andar descalço na rua, tem que se dar qualquer coisa para ele ter algo, e deu-se-lhe essa pensão, chamada pensão de honra. Mas quanto a terras, a propriedades, etc., deixou de poder intervir, deixou de poder gerir e deixou de poder gastar aquilo que estava a gastar a mais. Este endividamento das casas senhoriais foi um golpe fatal, a tal ponto que, se nós podemos dizer que a Revolução de 1820 foi uma revolução que correu sem grande resistência por parte da nobreza, foi justamente porque já não existia nobreza quase. Existiam algumas casas com algum poder, mas poucas, quer dizer, todo o grupo aristocrático estava extraordinariamente enfraquecido. Está a ver? Isto, agradeço que tenha colocado essa questão, porque proporcionou-me também chamar a atenção para isto. Assim como também chamar a atenção para o grupo de magistrados. É o grande grupo de apoio do grupo pombalino. São os magistrados. Gente formada em Coimbra, conhecedora, muito leitora,
muito propícia à curiosidade, ao enlaçamento desta ciência de polícia que está a atravessar toda a Europa, onde está associado ao fisiocratismo, ao mercantilismo, etc. E é neste grupo que ele se vai apoiar para fazer as reformas. Ele não se apoia em nenhum duque, em nenhum marquês, em nenhum conde. Estão a ver? Diz-me de vocês assim, está bem, mas ele também gostou de receber o título de marquês. Claro! Nós não estamos aqui a falar de uma revolução soviética, 17 de outubro. Estão a ver? Não estamos a falar nada disso. Estamos a falar de uma revolução muito mais requintada, muito mais subtil, muito mais eficiente do que esta exuberância daquilo que é um golpe revolucionário que, por artes mágicas, transforma a sociedade. Não há aqui nenhum golpe mágico, não há aqui nenhuma exuberância revolucionária. Há uma atitude sistemática, consistente, paciente, de um programa reformista que durou até 1700 e que depois mesmo da morte dos irmãos e do cansaço em que ele já estava, continuou até praticamente ao fim da sua vida. E mais, quando ele faleceu, o ódio que foi desencadeado por alguns dos seus inimigos foi de tal maneira que obrigou a Dona Maria, que não tinha simpatias nenhumas pelo Marquês, a dizer: alto lá, nele ninguém toca. É por isso que ele veio para aqui, é por isso que ele acabou por morrer sem ninguém lhe fazer mal. Ele não foi preso. Estão a ver? Há uma deferência e há uma consideração que não costuma haver para ajuste de contas com aqueles que podiam ser acusados que governaram só para seus interesses e para seu proveito. E, por outro lado, eu desafio a nós podermos compreender a contradição que existe na própria substância nobiliárquica dele. Isto é, enquanto que ele é titulado conde, marquês, e aceita, e gosta, e exibe, ao mesmo tempo é um burguês de 4 costados. Só que quem conhece a Quinta do Marquês em Oeiras, e quem conhece o que ele também fez aqui, aquilo é obra do burguês. Aquilo é obra de um capitalista. A exploração que ele faz, a importação de mecânica que ele faz para produção, para aumentar de riqueza, é alguém que tem uma apetência muito grande pela acumulação de dinheiro e pelo investimento. É um capitalista. Portanto, há na própria personalidade dele, algum dia terá que trabalhar também esta faceta, que é interessante, uma contradição enorme. Aliás, há contradição em todos nós. Não é? Todos nós somos personagens contraditórias, todos. E ele também não fugiu a essa, só que nele essa contradição é, digamos assim, flagrante, é evidente, até porque está associada a uma personagem que é, de certa maneira, icónica, não é? Mas é isto. Não sei se mais alguém... Pronto, já temos ali mais uma questão. No entanto, alerto ainda a quem nos está a acompanhar online que, se quiser, podem colocar questões através do Facebook, está bem? Muito obrigada. Muito obrigada para o professor José Sutil por nos elucidar tanto acerca desta figura. Se calhar eu não tinha nenhuma questão, se calhar sugeria que nós calcorreássemos, se calhar, algum caminho, alguma pista que o professor nos deixou, entretanto, na sua preleção. O grupo de Pombal, fiquei curiosa, agora fez-me pular aqui às minhas raízes. O grupo de Pombal, não é? 20, dizia-nos há pouco que está a trabalhar um texto. Era deixar-lhe a sugestão, se quisesse levantar um bocadinho mais do que é que nós poderíamos vir a descobrir por aí. Com todo prazer. Todo o grupo dos 20, que nós podemos chamar o grupo dos 20, que constituíram a equipa de Pombal, é constituído por 17 magistrados. E depois 17 magistrados, um clérigo, um clerical, que é o Bispo de Évora, e depois 2... o irmão, o Francisco Furtado e o Paulo. Portanto, o Paulo é muito importante porque controla a situação do tribunal, que aliás deixou de ser de tribunal com autonomia, o Tribunal da Inquisição, e controla o Senado de Lisboa, que é o Senado da principal Câmara, como é óbvio. E o Francisco Furtado só quem não conhece as cartas que o Francisco Furtado escreve para o irmão quando é governador da Amazónia, que
que foi por onde ele foi quando o irmão é secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e ele é nomeado para ir para o Maranhão, e ali vai ficar, e é chamado pelo irmão quando se dá o atentado a Dom José, em 58. E, portanto, ele chama o irmão, que ele vem da Amazónia, foi, portanto, do Maranhão, para ajudar na contenção deste golpe aristocrático, que está simbolizado pelo atentado. E este Francisco escreve, enquanto está lá, escreve para o irmão. Essas cartas são conhecidas, estão publicadas. E essas cartas são fantásticas, porque tudo aquilo que é feito no plano da colonização e no plano da colonização do Brasil, que foi feito pelo governo de Pombal, segue em grande medida todas as ideias que o Francisco lhe dá do Brasil. O Brasil deve estar muito agradecido, e agora por acaso eu conheço alguns alunos meus brasileiros que já estão a trabalhar em alguma coisa relacionada com o Francisco, porque o Francisco merece boas teses de doutoramento. Eu só digo uma coisa, por exemplo, os outros são todos magistrados, e são todos magistrados interessantes, são todos magistrados, a grande maioria vem da Casa da Suplicação, da última geração de desembargadores da Casa da Suplicação. E quando nós olhamos para o perfil deles, nós vemos que a grande parte deles são filhos de aquilo que era uma coisa horrível para a aristocracia e para a nobreza, que são filhos de mecânicos. São filhos de mecânicos, são filhos de alguém que trabalha. De mecânicos no sentido de que eram ou mercadores ou comerciantes. Portanto, o mecânico trabalhava com dinheiro, não é? O nobre não. O nobre não suja as rendas, só usa as mãos para comer, não é? E para cumprimentar e fazer as vénias, certo? E essa gente toda que não era aristocrática era considerada pertencente aos mecânicos e, portanto, não tinham acesso, quando eram os autos de inquirição, para obter nomeações para determinados ofícios. Essas inquirições normalmente vinham sempre a dizer se ele era filho de mecânico ou não. E se ele era filho de mecânico, estava barrado o acesso. Era uma espécie de barramento social à progressão. E nós vamos ver que estes desembargadores, grande parte deles, são filhos de grandes proprietários, de pessoas que têm boas fazendas, que vivem à sua custa, aparece muito, vivem à sua custa. Isto é gente que quer ter outro estilo de vida, que vê o mundo de maneira diferente, que já não vê o mundo no interior e na intimidade dos afetos e da amizade e do amor e da fidelidade dos cortesãos. Estão a ver? E, portanto, é outro grupo. E esta gente toda, com certeza que aderiu, muitos deles, mas os principais, aderiram e que foram ocupados pelo Marquês de Pombal para cargos de grande relevância. Presidente do Desembarque do Paço, chanceler da Casa da Suplicação, presidente do Conselho da Fazenda, agora não há nobres aqui, não há aristocratas, é tudo desembargadores. E ser desembargador significa que é alguém que fez um tirocínio muito grande na carreira judiciária. Passou por juiz de fora, passou por corregedor, ou mesmo que não tenha passado, fez alguma carreira, fez algum percurso neste âmbito, foi provedora, foi desembargador do Porto, depois veio do desembargador do Porto para a Casa da Suplicação, portanto é gente tarimbada, é gente que faz percurso, é gente que faz uma carreira, é gente que está a subir na vida. Não é gente que herdou um título e passa a vida à sombra da galhardia desse título e dos rendimentos desse título. Portanto, estamos a falar de personalidades muito diferentes. Estão a ver? E que, de facto, correspondem àquilo que eu há pouco disse, que é a personalidade altamente contraditória no Marquês de Pombal, entre esta disponibilidade para esta ação e, ao mesmo tempo, aceitar esta galhardia de ser titulado marquês e conde, etc. Que, no jogo político também tem alguma relevância, como nós hoje sabemos, não é?
Na perdura, exatamente. Nós vemos que há determinados cargos na sociedade que muitos aceitam porque são trampolins para outras coisas. Enfim, mas também será por gosto, ele também deveria ter, porque ele também quis provar aos grandes, sabe que quando ele foi nomeado secretário de Estado ele não era nada. Em 51 não era nada. E, portanto, a única coisa que ele tinha era casado com uma senhora, que essa senhora conhecia muito bem a Ana da Áustria, que era uma pessoa muito influente na corte, que era a mulher de Dom João V, e que foi protegido. Portanto, foi através da mulher que ele foi nomeado secretário de Estado. Pelo menos é o que diz o Dom Luís da Cunha, que sabia, conhecia muito bem, e as cartas dele indicam essa situação. Agora, que de facto foi uma personagem que também encerra essa contradição e essa dificuldade em o podermos etiquetar, encerra, mas isso há muitas personagens assim. Agora assim de repente lembro-me de tantas, olha, o Churchill não passava a vida na cama a beber whiskies e a ter problemas, quer dizer, e depois foi a pessoa que foi, quer dizer, portanto todos nós temos as suas contradições e a nossa personalidade, mas o resultado desta contradição está bem evidente naquilo que ele fez em Portugal. Mudou, no meu entender, na minha maneira de interpretar, e sem ser do ponto de vista ideológico, nem nada disso, nem tento não ser, digamos assim, apaixonado, também digo coisas sobre situações menos agradáveis que ele terá feito do ponto de vista de ajustes políticos, etc. Ele, quando o Dom José morreu, durante uma noite inteira, ele vivia ali no palácio dele, que era ali ao pé do século, ali no Rossio, não era aqui, no Rossio, em Lisboa, portanto ali ao pé na Rua do Século, lá em cima, era o palácio dele, onde é hoje as Belas Artes, ou tem lá uma escola de dança, ou não sei o quê, está lá o palácio, e por acaso devia haver obras e devia ser recuperado, etc. Dizem que durante uma noite inteira se assistiu a uma fogueira a queimar papel. Portanto, o Marquês devia ter um grupo de delatores e um esquema de informação altamente montado para conhecer aquilo que são os joguinhos, as intrigas, etc. Estão a ver? Porque é que ele mandou queimar aquilo tudo? Portanto, é um facto, estão a ver? Portanto, mas não há dúvida que o Portugal, isto é a minha maneira de interpretar, o Portugal contemporâneo é filho das reformas pombalinas, sem dúvida. E depois ainda há uma outra ideia que, sem ser a do Valido, que lhe quiseram etiquetar, há a ideia de que, depois da morte de Dom José, teríamos assistido a uma viradeira. A ideia da viradeira é um mito que foi introduzido também e com alguns, não é a altura agora para falar nisso, não temos tempo, mas que foi introduzido no sentido de que tudo terá voltado outra vez à estaca zero. É mentira, completamente mentira. Todo o período mariano, todo o período do reinado de Dona Maria, é um período que continua as reformas pombalinas. Os pombalinos não foram afastados do poder e ainda vamos ter, por cima da casa, vamos ter 2 pombalinos, que nós podemos chamar agora ministros neopombalinos, que vão ser de primeira água. Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que é talvez o segundo, neste período, talvez o segundo maior estadista que temos a seguir ao Sebastião José de Carvalho e Melo, e o José de Seabra da Silva, que será o segundo ex-aequo com o Rodrigo de Sousa Coutinho. Eles são ministros, são eles que vão continuar as reformas todas, e algumas ainda mais violentas do ponto de vista de consequências do que aquelas que foram feitas, por exemplo, a reforma das ouvidorias e das donatorias. Quer dizer, é retirado às casas senhoriais a capacidade jurisdicional. E são extintas uma série de ouvidorias. Isto é de uma violência a toda a prova. Portanto, as coisas... Os conventos, as freiras são convidadas a vir cá fora fazer um teste para ver se querem continuar lá fora ou se querem ficar cá dentro. Ou se querem continuar lá dentro ou se querem ficar cá fora de uma vez por todas, porque havia muitas que tinham sido compelidas para lá. O argumento é muito simples, é o argumento pombalino, que é: o povo precisa de mais gente, precisa de mais população. Portanto, uma mulher em idade fértil dentro de um convento é uma desgraça, que se está a perder ali uma parideira.
Estão a ver? E, portanto, venha cá para fora que a gente dá-lhe apoio. Estão a ver? Se elas quiserem. Portanto, para não ser violento no sentido de dizer agora vêm todas cá para fora. Não. Dá-se uma oportunidade, quer dizer, venham cá fora, é nomeada uma tutora para poder tomar conta delas e elas vêm cá fora experimentar a vida civil. Se querem depois voltar ou se querem continuar na vida civil. Tudo isto, não foi o António Aguiar, o mata-fratos, como se costuma dizer depois da Revolução Liberal, que fez o grande ataque aos conventos e aos mosteiros. O ataque aos conventos e aos mosteiros começa aqui, no período pombalino, e é continuado pelo período mariano. Isto é de uma clareza e de uma evidência que não há nenhum historiador, a não ser que seja ideológico e que queira tapar estas situações, que diga que não é assim. Isto é evidente. Não há aqui segundas interpretações. Professor, temos aqui uma questão online do Iago Rangel, que lhe o cumprimenta e que diz que o senhor levantou muito bem sobre o apoio de magistrados ao Marquês de Pombal e seu programa. Gostaria que comentasse, por gentileza, sobre as resistências de juristas dessas outras instituições já consolidadas, como o desembargo do Paço e a repercussão delas. Muito bem. Isso é uma boa questão, sim senhor. Temos aqui duas situações distintas. Temos magistrados que estão a trabalhar no âmbito administrativo e no âmbito da gestão, fazem parte, ou são secretários de Estado, ou estão nos conselhos e estão a trabalhar, ou estão nas intendências. E depois temos um outro grupo de magistrados que continuam nos tribunais de justiça. Como é que se comportaram esses tribunais de justiça em relação a esta adesão ao pombalismo? Vamos à primeira, à Casa da Suplicação. A Casa da Suplicação era o Tribunal de Justiça de maior alçada. Portanto, depois do Tribunal da Justiça não há apelo nem agravo. O que ficar decidido, fica decidido. Ora, como a Casa da Suplicação tinha um conjunto de magistrados que tinham demonstrado, que tinham evidenciado estarem ao lado do projeto pombalino, por exemplo, o Tribunal da Inconfidência, que julgou os autores do atentado a Dom José, são todos desembargadores da Casa da Suplicação. Inacreditável. É? E mais inacreditável é que, ao lado destes desembargadores da Casa da Suplicação que estavam no tribunal, o Marquês de Pombal vai convidar os seus principais inimigos para fazerem parte do tribunal. Estão a ver? Inimigos de quê? Desembargadores. Alguns desembargadores tradicionalistas, conservadores, foram convidados pelo Marquês para fazer parte do tribunal. Ele sabia que a maioria do tribunal não estava a favor deles e implicou-os no tribunal para que fossem eles próprios a condenar os seus apaniguados. Isto é, de certo, algum requinte de malvadez. Estão a ver? E quando se dá a Lei da Boa Razão, de 1769, há um outro aspecto importantíssimo que o Sebastião José dá uma carta, como se costuma dizer, um as de carta à Casa da Suplicação. E diz o seguinte: bom, daqui para a frente, de 1769 para a frente, portanto, praticamente quando ele é titulado de Marquês, ele diz o seguinte: quando houver dúvidas de interpretação da lei em Portugal, coisa que antes era um pandemónio, porque se metia advogados, havia truques de argumentação, havia apelações, havia desembargos, havia embargos, havia não sei o que mais, tudo aquilo que, de certa maneira, parava a justiça e criava uma confusão que só protegia aqueles que tinham mais dinheiro e que tinham mais capacidade. A partir de agora acabou-se tudo isto e quem vai definir e quem vai dizer qual é a verdadeira interpretação da lei são os assentos da Casa da Suplicação. Isto é um poder extraordinário que ele dá à Casa da Suplicação. E além de dar este poder extraordinário à Casa da Suplicação, através dos assentos, vai criar, digamos assim, uma empatia e criar um apego e uma solidariedade política para com todos os desembargadores da Casa da Suplicação
que assim se vêem numa situação de grande prestígio, de grande capacidade e que continuam a demonstrar e a evidenciar ao lado das reformas pombalinas. Pronto. Este é o principal Tribunal de Justiça. E este principal Tribunal de Justiça tem este poder e esta capacidade e esta confiança política que é dada pelo Grupo Pombalino à Casa da Suplicação depois da publicação da Lei da Boa Razão de 1769. Já antes tinha havido tinha havido transferências de poder para a Casa da Suplicação e agora essa transferência é acentuada com o grande poder, com a grande determinação que vão ter os assentos da Casa da Suplicação. Agora vamos para o outro tribunal, Desembarque do Paço. Não é Tribunal de Justiça. O Desembarque do Paço não é Tribunal de Justiça. O Desembarque do Paço é Tribunal de Graça. Que isto que é completamente diferente. Quer dizer, o Tribunal de Graça vai apreciar as matérias que não são de justiça e que, sendo de graça, podem ser satisfeitas ou podem não ser satisfeitas. Não é de qualquer maneira, quer dizer, o rei não tem uma capacidade arbitrária para poder dizer que uma coisa pode ser assim e outra pode ser assado. Há determinado tipo de regras que têm que ser cumpridas. Por exemplo, não pode tirar um ofício a uma pessoa e a dar ao outro, porque ao tirar o ofício a uma pessoa e a dar ao outro, está a fazer graça ao um, mas está a fazer a desgraça ao outro, porque lhe tirou, estão a ver? Ele não pode fazer isto. Mas é um tribunal poderoso, porque tem esta arbitrariedade. E vai ser este tribunal que vai ser incumbido pelo governo pombalino de preparar um conjunto de leis que são completamente emblemáticas da transformação, digamos, de várias situações em Portugal. Por exemplo, a propriedade. Toda a legislação sobre a propriedade e toda a legislação que tem a ver com os bens aludiais, os bens efiotêuticos, os bens livres, a transferência de propriedade, tudo isso vai ser legislado de uma forma contra os cânones pelo Desembarque do Paço. Leis sobre a família, heranças, proteção de menores, etc., vai ser feito pelo Desembarque do Paço. Estão a ver? Aquilo que é as proteções sociais aos órfãos, aos desprotegidos, etc., vai ser feito pelo Desembarque do Paço. E o que é que ele faz no Desembarque do Paço para conseguir com que o Desembarque do Paço adira a este conjunto de reformas pombalinas? Uma coisa está estudado por mim, está publicado na minha tese de doutoramento, que é assim, quando ele começa o seu secretariado, o Desembarque do Paço está praticamente empatado em votos. Os conservadores e os pombalinos. E o que é que ele faz? Utiliza uma técnica que é aquela que ainda hoje é utilizada por muitos políticos. O que é que ele faz? Novas nomeações. E ao fazer novas nomeações para o Desembarque do Paço afetos à linha pombalina, ele desequilibra a votação. E espera que alguns conservadores, que são aqueles com mais idade, morram. A ponto de que, quando chegamos a 1770, quando ele é titulado marquês, o Desembarque do Paço tem só um conservador no seu seio. 7. Se nós quisermos um francamente conservador e um outro que é titubeante, que, ora, umas vezes diz que está de acordo com a reforma, outras vezes está contra. Mas o resto dos desembargadores do Paço são todos afetos à linha pombalina. Por isso, dali não veio problema nenhum. Pelo contrário, o Desembarque do Paço colaborou em algumas frentes, do ponto de vista legislativo, daquilo que foi as reformas pombalinas. Estão a ver? Sr. Professor, eu peço muita desculpa, até porque são 8 horas e estamos a abusar demasiado da sua paciência. Mas, até porque o entusiasmo com o que fala do Marquês é realmente inspirador para nós. Do período. Do período e do Marquês como personagem histórica fundamental desse período na nossa história. Uma questão que se levanta, muito sinteticamente, havia muitos aspectos, se calhar ficávamos aqui não sei quantas horas a falar sobre o Marquês, não é? Com todo o gosto e com todo o interesse. É a importância do casamento.
o Marquês foi casado 2 vezes, primeiro com uma viúva rica, não é? Que tinha bons meios de fortuna, aliás também herdou a fortuna dos irmãos, do tio, enfim, e soube acumular realmente um património fantástico. Mas o que foi importante, parece-me, eu gostava, e era só terminaria por aqui, que eu confirmasse a importância do casamento com a Duquesa de Down. Porque se ele não tivesse casado com ela, provavelmente nunca seria Primeiro-Ministro. Porque foi a proteção da viúva do rei. Enfim, gostava de falar desse tema, nesse aspecto. A senhora Down foi muito importante porque estabilizou do ponto de vista da família, e estabilizou o conjunto que todos nós conhecemos, dos 3 irmãos, deu-lhes grande estabilidade afetiva. Há uma aluna minha, que é a Ana Gaspar, que publicou um livrinho que está publicado, salvo erro, pelo Espaço de Memória do Oeiras. É fácil de adquirir, se alguém que estiver interessado eu posso mandar para a Cidália. Um livrinho mesmo sobre a senhora Down e sobre a importância que ela teve na construção da casa e na construção daquela família, e não só da família e da recepção que ela estava sempre a fazer a todos aqueles que eram, digamos assim, companheiros políticos do grupo. Recebiam muita gente lá, conversavam muita gente lá. Por exemplo, uma das coisas que me intriga e que eu gostava de saber, pronto, não só por curiosidade, mas também por significado político, é como este grupo dos 20 se articulavam. Como é que eu sei que o espaço político era pequeno. A cidade de Lisboa morria mais ou menos ali pelos lados do que é hoje os restauradores, portanto, a Avenida da Liberdade. Morria ali e morria mais ou menos no Caixo de Sodré. E, portanto, era um espaço pequeno. E, portanto, a possibilidade de as pessoas se deslocarem, de se poderem encontrar, também não era grande, não era difícil. Mas eu gostava de saber como é que eles se articularam, eu tenho a certeza absoluta que houve muitas reuniões. Não pode ser, quando a gente lê a dedução cronológica e analítica, que está aqui à minha esquerda, está ali aberto o livro, aquilo não pode ser feito por uma pessoa. Aquilo tem que ser feito resultante de uma discussão, de um debate. A riqueza daquilo, a formulação dos problemas, etc., não pode ser obra de uma só pessoa. Estão a ver? Portanto, outra linha, a gente nunca vai conseguir saber isso, nunca vai conseguir descortinar isso, mas é exatamente a montagem desta rede. E depois desta rede, que é o núcleo, digamos assim, da rede, havia networks que gravitavam à volta, certo? Nós temos muitos corregedores, muitos juízes de fora, muitos provedores, muitos intendentes, etc., que estão de alma e coração com as reformas e que atuam para mudar as coisas nos municípios, como presidentes de Câmara, ou nas comarcas, ou nas intendências. E, portanto, esta mudança é uma mudança, o que mais impressiona nesta mudança é como sendo ela profunda, foi feita lentamente e consistentemente, sem grande alarido, sem grandes bandeiras, sem manifestações de rua, sem nada disso. Estão a ver? Eu sou admirador desta estratégia. Foi uma estratégia muito, muito inteligente, muito poderosa e que resultou no Portugal contemporâneo e naquilo que nós hoje somos. Estão a ver? Se mais ninguém tiver nenhuma questão a colocar ao professor José Subtil, e dado o avançar da hora, mais ninguém quer colocar nenhuma questão. Online também não temos nenhuma questão. Não. Então, se calhar demos por terminado o nosso webinar, a nossa palestra, agradecendo uma vez mais toda a colaboração e esta magnífica palestra que tivemos a oportunidade de ouvir através do professor José Subtil. Temos uma pequenina lembrança para lhe dar, com algumas obras alusivas ao Marquês de Pombal, que esperamos que
Muito obrigado, sim senhor. Venho. Não me diga que está aqui uma onde eu estive, não? Não está. Por acaso eu vi que esteve nessa sim, e bastante. pronto, o Sr. Presidente tem gosto em que, bem, em muito que obrigado. fique com essas. Oi, depois já substituímos o saco. Sim, Pronto, senhor. muito Foi um prazer obrigada estar pela convosco, vossa foi um prazer presença. estar neste espaço e é claro que algum do meu entusiasmo também tem a ver com o espaço, não é? Que a gente está acolhido num espaço que é motivador. Ainda bem, ficamos satisfeitos por isso. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Obrigada.